Vamos começar então falando de quem? Falando de Bolsonaro. A grande verdade. Política. Fala, Vitorino. Pô, cara, ô Aldrin, assim é muito chato, cara. Você só fala de Bolsonaro. Ué, mas assim, quem é o presidente? Não, mas tudo que acontece é problema dele. O dólar explode é problema do Bolsonaro. A gasolina é cara é problema do Bolsonaro. Ele quer parcelar os precatórios é problema do Bolsonaro. A urna eletrônica funciona, isso também é um problema pro Bolsonaro. Aí não é só é pro. Assim, mas tudo que tá de errado nesse país é culpa dele? Ó. Ué, mas vai ser culpa de quem? Da minha tia Elza? Não, pô, é o Bolsonaro. Não, cara, uma parte é culpa do PT, todo mundo sabia disso. O Bolsonaro virou e falou o seguinte: eu vou resolver o problema do Brasil, eu vou acabar com o PT. Não foi o que ele falou? Falou. Ele disse isso. Agora vamos pro mundo real. O que ele fez? Ele recuperou o PT. As pessoas não gostavam do PT, elas estão voltando a gostar do PT. Porque o Bolsonaro consegue ser pior do que a Dilma. Então aquilo que ele prometeu que ele ia fazer, que era acabar com o PT, ele não só não acabou, como agora o PT pode voltar pro governo. Não é uma maluquice? Essa frase, eu já falei essa frase aqui, eu não lembro quem foi que disse, foi um dos analistas aí da imprensa brasileira. Ele disse que a direita burra iria trazer a esquerda de volta ao poder. Eu acho que foi o Reinaldo Azevedo que falou isso. Não tenho certeza. Mas, você lembrou bem, né? Eu lembro da campanha. Você lembra também, né, Juliana? Vamos tirar a Dilma e tudo vai ser resolvido. Claro que eu lembro. Uma grande campanha de... Não posso dizer que é difamação do PT, porque o PT cometeu inúmeros erros, né? Mas associar toda a corrupção do país, malfeitos, desacordos com um único partido é um erro colossal. É o que eu tenho para dizer. E eu não tenho dúvidas, e eu acredito que vocês devem concordar comigo. Se durante a pandemia houvesse o governo do PT e não do Bolsonaro, teríamos passado por ela muito melhor, porque ao menos o PT tem muitos aliados do campo científico, do campo da saúde, do campo da educação, então nós teríamos passado por essa muito melhor. Aí também eu discordo. Vem não, Ju, vem não. O que foi? O que você discorda? A pandemia não? Não, eu não sei não, cara. Não teríamos... Você acha que com o governo do PT nós teríamos um Aras? Nós teríamos uma troca tão constante de ministros da saúde? Eu tenho dúvidas. Não, eu acho que a gente não teria um ministro da educação tão ruim quanto estiveram na gestão do Bolsonaro. Saúde. Ou não? Primeiro da educação, vocês precisam lembrar. A gente teve ministros da educação terríveis. Sim. Ok. Vamos começar pela educação. Na saúde, nós chegamos a ter bons ministros que saíram. Mas a gente não pode falar com todas as letras que o Haddad teria feito melhor na pandemia. Eu tenho sérias desconfianças em relação ao Haddad. Porque o Haddad também se atrapalhou com o Enem. Tá? Se atrapalhou com o Enem. Não foi assim com uma pandemia. Então, vamos lá. O governo poderia ser menos pior em outras pautas? Acredito que sim. Na pandemia, talvez as vacinas custassem um pouco mais do que a gente acabou pagando. Olha, vocês vão me desculpar, mas eu acho esse debate completamente inútil. Porque é uma hipótese que simplesmente não aconteceu. Eu ficar discutindo, se fosse o PT que tivesse ganho em 2000... Não, o PT não ganhou, acabou. E não ganhou... Não, sim, não, mas é que você não perguntou sobre o processo do... Eu falei da Dilma. O slogan, vamos tirar a Dilma e tudo vai ser resolvido. Então, não foi resolvido, foi isso que eu falei. Eu acredito que num contexto que nós passamos com o governo Bolsonaro, se tivesse sido o Haddad eleito, acredito que melhor teríamos nos saído com o Haddad eleito. Mas também, se tivesse sido o Pepe Legal eleito no lugar do Bolsonaro, a gente também seria melhor. Se tivesse sido capaz de ter sido o Cabo Daciolo no lugar do Bolsonaro, era capaz de a gente ter melhor. Ou seja, a gente não pode falar que pelo fato desse cara ser tão ruim, que o resto seria bom.
Entendeu? O Haddad ele não se qualifica porque o Bolsonaro é um gestor ruim. Da mesma forma que os acertos, que é a questão que falam muito do PT, né? Mas o Lula fez isso, então o Bolsonaro. Os erros do Lula são do Lula. O Bolsonaro não pode usar os erros do Lula para dizer que são acertos dele. São coisas diferentes. Eu queria aproveitar, comentar uma frase que a Dilma disse numa entrevista que ela deu nesse final de semana. Acho que foi para o Brasil 247, se eu não me engano, em que ela fala que o processo de corrosão da democracia teve início com o impeachment dela, obviamente, em 2016. Vocês concordam com isso? Vocês acham que começou aí ou começa antes? Porque quando eu li aquilo lá, eu falei, poxa, mas espera aí. Teve um presidente que veio antes que falava assim, agora é nós contra eles. Falava também, como é que falava? Falava da herança maldita. E que criou... Fernando Henrique, né? Esse presidente criou um negócio que se chama polarização radical, né? Que só se potencializou com o Bolsonaro. Ou tô enganado? Eu acho que você tem que lembrar como foi que o PT cresceu. Eu não sei nem se a Juliana acompanhou esse movimento do crescimento do PT. Ele não começou nas grandes capitais. O PT começou em cidades menores, e aí ele foi elegendo prefeitos em cidades menores, foi fazendo cinturões vermelhos, para depois chegar nas cidades maiores. Aconteceu isso em São Paulo. O grande ABC primeiro era todo petista. Então, o petismo ele chegava em uma região em que o Estado não chegava com a força que ele chega em capital, porque em cidades mais afastadas, o Estado não chega com o mesmo peso. Quando eu falo Estado, é saúde, educação, emprego, esse tipo de coisa. Aí o PT criava ali uma narrativa do excluído versus aquele que era atendido. E ele foi crescendo nessa narrativa. Desde sempre, desde o início da história do PT, já era era o proletário versus o empresário. E não sou eu só que estou falando isso, não. Se você pegar os discursos do Lula, vou falar de 89, posso falar depois também, era sempre esse. A gente tem que dar um jeito porque esses empresários estão acabando com o país. E, assim, não parecia nem que o empresário que dava emprego para o funcionário, né? Parecia que era outra coisa. Então, essa polarização, Aldrin, era uma polarização ideológica que tem a ver com luta de classes. Mas quando ela começou, a gente tinha Muro de Berlim, a União Soviética ainda não era fragmentada, você tinha Guerra Fria. Então, essa polarização é muito antiga, é anterior ao PT. O PT ele só entrou na história da luta de classes, entendeu? Mas assim, se você for olhar, quando você pega o governo Lula, por exemplo, olha, eu acho que não teve governo melhor para os bancos do que os governos Lula. Então, assim, esse discurso da polarização, da luta de classes, na prática era outra coisa. Só que aí todo mundo que é demagogo usa. Essa é a minha opinião. Eu vou trazer isso daqui para um período um pouco mais recente. Na minha perspectiva, né, na minha avaliação, o que foi um erro constante, não só do PT, como das esquerdas, de um modo geral, foi a descredibilidade, desacreditar, na realidade, as classes médias. Eu creio que deveria ter havido um entendimento melhor para as necessidades das classes médias e não apartá-las dos discursos em defesa do estado de bem-estar social. Então, não ter um discurso que não fosse acusatório das classes médias, né, do comportamento das classes médias, mas fortalecer o discurso do estado de bem-estar social e dos serviços públicos de qualidade de um modo geral. Isso, para mim, foi um erro, né? A classe média foi vilanizada, né, nessa era PT, né? Principalmente nos governos Lula, não foi, Juliana? Eles tinham um ódio da classe média. Eu lembro de palestras da Marilena Chauí, do Lula aplaudindo, ela demonizando a classe média como os grandes vilões da história. Sim, então, isso foi um erro narrativo. No meu ponto de vista, eu sempre achei que esse era um erro muito grande. Um outro erro, depois, mais recente, é o do discurso do identitarismo.
É evidente que para a democracia funcionar melhor, nós temos que atuar na linha da pluralidade, ou seja, trazer grupos oprimidos, etnicamente oprimidos, de gênero, para dentro do debate dos direitos democráticos. Agora, fazer disso uma outra guerra, como nós vimos acontecer por muitas vezes, de mulheres brancas contra mulheres negras, de homem branco contra homem negro. É claro que, por exemplo, nós temos um racismo estrutural no país, isso é evidente também. Mas utilizar de narrativas para colocar pessoas contra as outras, homens e mulheres que são feministas e mulheres que não são feministas, umas contra as outras, aí começa a ficar tudo muito complicado. Então, essa é a minha crítica. E tem uma terceira também, que eu acho que foi um erro muito acentuado do PT, especificamente do PT nesse sentido, que foi a defesa de regimes da Venezuela, em muitos aspectos, e mesmo de Cuba. Porque o PT efetivamente nunca foi uma esquerda. Olha o que o Vitorino falou agora. Nunca se ganhou, os bancos nunca ganharam tanto dinheiro como durante os governos lulistas. Então, o que acontece? O PT nunca foi efetivamente um partido ou desenvolveu uma política socialista, comunista, como passou a ser atacado que fazia ou faria. Não foi. Sempre foi um partido de centro-esquerda, com muitas características e defesas liberais. Então, isso foi um erro narrativo também. Muito boa essa pensada. Oi, pode falar. Eu preciso só fazer uma correção aqui, Aldrin, porque eu acho que eu não complementei. Quando eu falei que eu ia passar de drone, jogando coisas, manifestantes, eu preciso dizer o que é. O que são essas coisas que eu ia jogar? Eu gostaria muito de jogar livro de história, sabe? Pegar livro de história, na cabeça, distribuir na Paulista. Uns bem pesados, distribuir assim. na Paulista. Toma aqui livro de história, veja aqui o que foi o nazismo. Toma aqui esse livro de história, veja o que foi o golpe de 64. Olha esse livro aqui também bacana, esse aqui chama Bíblia. Nesse aqui diz que a gente deve amar os outros como assim. Aqui não está dizendo que é para matar os outros, entendeu? Tem uns livros que eu gostaria de distribuir na Paulista. Eu vou pegar carona nessa sua provocação, vou dar uma melhorada no que você está querendo fazer aqui. Mas eu acho que a sua contribuição neste programa, assim como a da Juliana Fratini, assim como a de todos os colegas que fazem este programa aqui durante a semana, ela é muito valiosa para quem quer ver política de uma outra forma. A gente se tem uma contribuição que eu acho que a gente precisa dar para o público, para o brasileiro do século XXI, é que a gente precisa parar de pensar com essa bipolaridade. É a esquerda e a direita. Isso presta, isso não presta. Comunista e liberais. Calma, gente. Calma, vamos respirar. Na semana passada a gente trouxe aqui o deputado federal Paulo Pimenta, do PT. Cara, o que choveu de comentários xingando a gente? Como é que vocês podem abrir espaço para um deputado petista? Peraí, pô. Por que não? Ele não é deputado federal? Não foi eleito? Convidamos, aceitou o nosso convite e deu uma entrevista pra gente. Antes dele tinha sido um deputado do Novo, já entrevistamos deputado do PSL, do DEM, do MDB. A gente tem que ouvir. Não tem essa. A gente precisa ouvir todo mundo. Esquerda, direita. E juntar as informações para ver o que é bom para o país. Tem soluções, tem caminhos. A gente não pode colocar a política assim como um todo. Políticos não prestam. Políticos são todos safados. Não. Calma, gente. Sem política não tem saída. A gente precisa de bons políticos. A grande verdade.